Aleluia, Jesus. Hoje eu quero ministrar no coração de vocês, com a direção do Espírito Santo. Com a direção do Espírito Santo, eu quero pedir que Deus ele venha falar ao coração de cada um nessa noite. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E o tema da nossa mensagem hoje é: edifique sua casa na rocha. Aleluia. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas, capítulo 6. O Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Peço que o Senhor venha falar com a tua igreja, falar com os teus filhos, falar com cada um de nós, Senhor, porque a sua palavra ela é viva, e que ela possa entrar no nosso coração para trazer transformação, que ela possa entrar no nosso coração, meu Deus, e fazer a diferença, Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus. Derrama sobre nós a sua presença nessa noite. Não permita que nada venha tirar a nossa atenção, Espírito Santo. E que cada semente que for plantada nessa noite venha dar fruto. E que o seu nome venha ser glorificado em nome de Jesus. Desliga aqui para mim esse ventilador, por favor. Amém. Glória a Deus. Nós vamos fazer a leitura no livro de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 46 e 49. Eu quero que você preste bastante atenção e vocês vão anotar, deixa a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler outros versículos como referência. Lucas 6, a partir do versículo 46. Nós vamos ler do 46 ao 49. Amém? Aleluia. Todos já abriram suas Bíblias? Posso começar a leitura? Amém. Aleluia. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que digo? Preste bem atenção nessa palavra. Isso aqui já é Jesus, ele estava ali pregando o sermão, né? Ele já estava ali no último sermão, e ele diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Uma pausa para já no primeiro versículo, antes da gente entrar na mensagem. Eu sempre digo que para ver um Senhor, precisa ver o senhorio, né? Para ver o Senhor, precisa ter alguém que o serve. E não existe não Senhor. Existe? Se ele é Senhor, um escravo tem o direito de falar não Senhor. Um servo tem direito de falar não, Senhor. Se existe um Senhor, nós precisamos então segui-lo. Nós precisamos então fazer do Senhor Jesus o nosso Senhor. Porque Ele é o único Senhor que não vai nos escravizar. Porque se Jesus não for o seu Senhor, outros serão os seus senhores. E outros senhores poderão escravizar você. Amém. Seguindo aqui com a leitura. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu conta que aquela casa... Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída, ela estava bem alicerçada. Mas quando ouvem as minhas palavras e não a praticam, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sobre a areia. Em outro texto ele fala sobre areia, sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e sua destruição foi completa. Aleluia, Jesus, fala conosco, Deus.
Jesus estava aqui então pregando no momento e ele concluiu várias parábolas. E essa última foi exatamente como diz: tudo que eu lhe disse, ou seja, ou você pratica ou você não pratica. Ele concluiu as parábolas, você pode depois seguir. Ele fala a árvore e o fruto, ele começa a falar outras parábolas, várias outras histórias, mas ele concluiu o sermão ali no monte dizendo: ou você pratica a minha palavra, ou você não pratica. Jesus está tratando aqui neste lugar com dois tipos de pessoas. E nós vamos tratar nessa noite com dois tipos de crentes. Dois tipos de crentes dentro da igreja. Nós temos aqui o crente prudente, que é o que Jesus fala, que é aquele que construiu a casa na rocha. O crente prudente, ele é precavido. Aquele que, como diz no capítulo 48, é como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce. Quem já viu aqui uma construção? Quem já viu construir uma casa? Eu já vi construir uma casa. E quando eles estavam lá na casa da minha mãe, quando eles estavam fazendo a construção o alicerce, eles construíram algumas sapatas, que são umas coisas assim, para colocar a coluna. Desse tamanho, uns quadrados assim, onde eles cavaram, colocaram os ferros para construir as colunas. E aquilo precisava ser muito fundo, porque haveria de construir futuramente casas para cima. E se tivesse construído um lugar ali, de qualquer jeito, raso, usado material de péssima qualidade, provavelmente a gente não teria conseguido nem finalizar a laje. Então aqui fala que o prudente, ele é precavido, aquele que cava fundo, ele cavou fundo. Aquele crente que ele é precavido, ele cava fundo, porque ele quer ter profundidade com Deus. Não é aquele crente raso, como fala do segundo exemplo. O outro é aquele que não sai do raso com Deus. Aí eu vou te fazer essa pergunta agora e depois eu vou fazer no final. Que tipo de crente, de cristão, de servo você tem sido? Aquele que tem buscado as coisas do reino, aquele que tem buscado as coisas do céu, ou tem ficado na superfície com Deus? Vamos dar alguns exemplos. Nessa figura de linguagem, o Senhor Jesus compara com a nossa vida espiritual. Uma construção de uma casa. Escuta essa frase: se a base não for boa, tudo vai desabar. Tudo vai desabar. Se a sua vida espiritual não estiver alicerçado na rocha, tudo desaba. Ah, só minha vida espiritual? Não, toda a sua vida. Fatalmente, você vai ficar frustrado em algumas pontos da sua vida, porque você está construindo os seus alicerces em coisas que não edificam. Você está construindo o seu alicerce em coisas que não são fundamento para uma vida feliz. Aleluia, Jesus. Vamos falar desses dois crentes? Ambos ganharam a salvação. E todo mundo aqui tem certeza da sua salvação, amém? Tem certeza da sua salvação? Amém. Porque nós aprendemos que a salvação vem pelo crer. A salvação vem pelo crer. E crer na palavra de Deus. Aleluia. Ambos ganharam a salvação e podemos comparar então que você ganhou a sua salvação. Toda vez quando eu vou explicar a salvação para alguém, eu uso um exemplo. Digamos que você está ali num lamaçal de sujeira, de pecado, se afogando, e o Senhor Jesus vem e te tira daquele lugar sujo. E como que você vem? Se você cair num rio todo sujo e alguém te salvar, como que você vai sair desse rio? Vamos lá, igreja, prega aqui comigo. Como? Tudo sujo, certo? E aí então começa-se o processo de santificação na sua vida, mas salvo você já foi. Então você ganhou a salvação, Aeliton. Deus te deu a salvação, Ele te deu um terreno. Porém, nesse terreno que você ganhou a salvação, né?
você vai precisar, para você poder construir, porque esse terreno, não que a salvação seja suja, mas a forma que você estava espiritualmente era suja, imunda, pecaminosa. Então esse terreno veio cheio de lixo, cheio de entulhos. O que você precisa fazer? Então você começa a limpar aquele terreno. Aleluia. E era exatamente assim como nós estávamos antes de receber Cristo na nossa vida. Cheio de sujeira, cheio de impurezas, de coisas desse mundo, carrapicho grudado em tudo quanto é parte do nosso corpo, feridas abertas. E o Senhor vem e te trouxe e fala assim: agora eu vou te limpar. Agora eu vou curar as suas feridas. Mas para isso a gente precisa permitir que o Senhor faça na nossa vida. Vamos falar desses dois tipos de crente. Então vamos falar do primeiro ponto, a limpeza do terreno. Para qualquer tipo de construção é primeiro limpar, precisamos limpar o terreno, precisamos aterrar, não é isso? Aterrar, deixar a superfície plana, tirar todos os lixos, entulhos e começamos, como eu disse, o processo de santificação. E então nós partimos para a construção. Passamos agora a preparar a nossa construção em uma vida com Deus. Passamos a caminhar com o Senhor Jesus, nos passos do Senhor Jesus e deixar as velhas práticas, deixamos o nosso linguajar mundano. Esse é um processo. Ah, pastor, mas eu conheço pessoas que estão na igreja, mas que ainda falam palavrão, mas que ainda têm práticas mundanas, porque ela está num processo de santificação. Mas para toda construção com Deus, a gente precisa largar essas coisas. Nós precisamos, por quê? Eu até coloquei em outra parte, mas assim, quando a gente continua na prática do pecado, o que acontece com a nossa vida? Nós nos afastamos de Deus. Nós não conseguimos nos conectar. Você pode aumentar um pouquinho só para mim, que eu estou sem retorno. Nós não conseguimos nos conectar com Deus quando a gente ainda está nas velhas práticas. Quando a gente aceita Jesus, amém. Quando a gente aceita Jesus e não se importa em continuar nas velhas práticas do mundo. Aleluia, Jesus. Porém, aquele que ouviu a palavra do Senhor Jesus e resolveu então andar nos seus caminhos e resolveu então praticar as coisas do reino e deixar que o Senhor te limpasse, esse é chamado como sensato. O sensato, como que é a vida dele? Como que são os materiais? Eu faço uma pergunta aqui. Qual tipo de material você está utilizando para construir a sua vida? Não só no reino, mas para construir a sua vida. Qual é o tipo de material que você está usando? Será material de primeira qualidade, porque você quer ficar firme, porque você quer que essa construção seja uma construção sólida, ou material de péssima qualidade, sem se preocupar com as consequências? O sensato, o Senhor Jesus, ele fala do sensato aqui. Quais são os materiais que ele usa? A oração. Ele usa tempo com Deus, desejo pela palavra. Começamos a cavar, começamos a pegar esta palavra de Deus, começamos a pegar isso aqui, que é o nosso manual de como viver uma vida sólida, de como ter uma vida de intimidade com Deus. E passamos então a conhecer Jesus. E essa palavra começa a fazer parte de nós. Essa palavra começa a entrar no nosso coração. E a gente vai então criando a nossa construção, a nossa vida com Deus. Assim que o sensato faz. Vida com Deus exige profundidade. Vida com Deus exige profundidade. Não dá para ser raso com Deus. Não dá. Vocês estão muito quietinhos. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Aí ajuda. Não é bom, pastor, quando a gente está ali, aleluia, glória a Deus. Ajuda o pastor a pregar, gente. Amém. É isso aí. Aleluia. Vida com Deus exige profundidade. E um tolo? Será que nós somos um sensato ou será que somos tolo? Como que é a vida de um tolo? O tolo busca facilidade.
e não se preocupa com as consequências. Exemplo, vamos dar alguns exemplos de um tolo aqui. Ele vai na igreja só quando tem tempo, sobrando. Deus não quer as suas sobras. Ele não precisa das suas sobras. Amém? Ontem eu ouvi uma frase que eu achei linda, que inclusive é do C.S. Lewis, eu vou tentar reproduzir. Que ele fala algo do tipo, do meu amigo C.S. Lewis, ele fala algo do tipo que ou você é muito, muito, muito profundo com Deus, ou você também não quer nada com Deus, porque não fique em cima do muro. Não fique em cima do muro. Não seja um crente medíocre. Um crente medíocre é aquele que eu vou na igreja quando eu posso, logo, o meu alicerce não está firmado em Cristo. No domingo eu fiz uma pergunta aqui, vocês lembram? Eu fiz uma pergunta, se você tivesse que morrer hoje, por que você não quer morrer? Muitos falariam, porque eu quero casar, porque eu quero arrumar um bom emprego, porque eu quero fazer uma boa faculdade. Logo, isso tem tomado o lugar de Deus na sua vida. Não tem problema nenhum você ter desejo de fazer sua faculdade, de você casar, de mudar de emprego, de você crescer na sua vida. Não tem problema, contanto que isso não tome o lugar de Deus na sua vida. Contanto que os seus planos e os seus projetos não estejam em primeiro lugar. E sim, Deus esteja em primeiro lugar na sua vida. Fazer projetos sem consultar a Deus é construir casa na areia. Eu faço um monte de planos. A palavra do Senhor fala lá em Provérbios que o homem faz planos, mas a última palavra vem do Senhor. E Ele que tem que dar o amém. Ele que tem que dar o autorizado. Ele que tem que dar o visto. Vem do Senhor. Fazer as coisas, colocar, como fala, né? Colocar a carroça na frente dos burros, sem consultar a Deus. Fatalmente os seus projetos vão cair, porque estão alicerçados na areia, estão alicerçados na superfície. Portanto, tudo que você for fazer, consulte a Deus, se é da vontade do Senhor. O crente tolo, toda e qualquer distração do mundo, oferece a ele materiais de péssima qualidade, que não edificam, ele dá vazão para a carne. O crente tolo, quando chega no domingo, ele quer descansar, porque ele passou a semana inteira trabalhando e no domingo o corpo dele, a carne dele pede descanso. Eu não vou para a igreja. E aí, a casa dele cai, literalmente. A casa cai. Só busca Deus quando precisa. Esse é o crente tolo. Só busca Deus quando tem uma necessidade, quando eu preciso de uma resposta, quando eu preciso de uma resposta para um trabalho, quando a minha família está desestruturada. Eu só vou buscar a Deus quando preciso. Mas quando eu recebo a minha bênção, Hélito, sabe o que eu faço? Tchau, Deus. Tapinha nas costas, foi bom enquanto durou. Mas esse material que está sendo utilizado é material de péssima qualidade. E uma hora as coisas vão dar ruim de novo, porque Deus não está no centro. Porque Deus não é a coluna. Porque Deus não é o alicerce. Posso ouvir amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vão colher o salário. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Aleluia, Jesus. Para quem tem uma vida sólida, nós precisamos sair do raso. Nós precisamos sair do raso. Procure investir tempo com Deus. Vocês são jovens. Os jovens que estão aqui, procure investir tempo com Deus. Saia da superfície. O Senhor tem coisas para falar no seu profundo e para mostrar para você qual que é o desejo dele para a sua vida. Sai da superfície. Vai para o profundo. Vai para o particular com Deus. Vai para o tempo a sós com Deus. E comece a cavar. Comece a cavar, comece a criar intimidade com o Senhor, porque Ele vai mostrar para você quais são os planos dEle para a sua vida. Todos nós nascemos com um propósito. Eu creio que existe um propósito para todo mundo, mas
Essa semana eu até falei uma coisa interessante que eu vou até usar aqui na mensagem. Nós precisamos entender que Deus, ele funciona como um GPS. Ele tem um propósito para a minha vida, ele tem um propósito para a sua, tem um propósito para a vida da Michele, para todos nós. E Deus funciona exatamente como um GPS. Qual que é a sua rota? É da terra para o reino, para a glória, certo? Então está traçada uma rota e o GPS está ali. Só que no meio do caminho, você decidiu pegar um atalho. Atalhos são perigosos. Porque nós podemos pegar um atalho, a gente pode encontrar um assaltante no meio do caminho. O carro pode quebrar e a gente não tem ninguém para ajudar. Amém. Muitas coisas ruins podem acontecer. O pneu pode furar quando você pega um atalho que você não conhece. Quem já se deu mal pegando atalho, entrou numa rua sem saída, entrou numa favela? Eu já. Já peguei atalho, já entrei em rua sem saída, já entrei em favela que eu nunca falava, meu Deus, como eu faço para sair daqui? Deus me tirou dali. Por quê? Porque eu quis pegar um lugar mais fácil, eu fui por um lugar mais fácil. Muitas vezes, a chance de você voltar quebrado, a chance de você voltar ferido, a chance de você voltar todo dilacerado para a presença do Senhor, ela é muito grande. Aí você fala assim, mas o GPS recalcula a rota, recalcula porque Deus não te abandona. Recalcula porque o Senhor, ele está com você até a consumação do século. Mas a decisão foi sua. Tome cuidado com os atalhos. Tome cuidado de ficar no raso. Por que nós precisamos buscar profundidade? Para ouvir a voz de Deus. Para entender qual que é o propósito de Deus na nossa vida. Amém. Porque muitos constroem casas e aparentemente ambas são iguais. Aparentemente ambas as casas são iguais. E muitos investem na fachada, querem fazer uma boa pintura para o lado de fora. E quando você entra na casa, a casa está arruinada, destruída, caindo tudo. Exatamente. O pastor Cristiano está aqui lembrando, no Facebook, todo mundo é bonito. E todo mundo é feliz. Todo mundo é bonito, feliz e rico. É verdade, todo mundo ostenta. Quantas pessoas eu já atendi, eu conheço, que está tirando foto no Facebook, mas por dentro está com o coração dilacerado, a vida toda destruída. Eu já atendi pessoas assim. Oh, nossa, mas você estava ali aparentemente tão bem, mas o coração estava arrebentado. Adianta eu cuidar da minha superfície? Adianta eu cuidar do exterior? Adianta eu fazer uma bariátrica? Adianta. Porque o meu coração está firmado na rocha. Nós precisamos cuidar sim do fora, mas a mudança começa de dentro para fora. Entenda uma coisa, como é que cresce uma árvore? Você planta a semente e ela cria o quê? Vamos lá, ela cria o quê? Para fora? Para dentro. Para baixo. Precisamos cavar e fincar as nossas estacas na rocha. Andar com Jesus em obediência. Entenda, uma árvore primeiro cresce para baixo. A raiz, como que cresce uma árvore? Então a gente planta a semente, vamos voltar. Planta a semente e ela começa a crescer e depois ela cresce para cima. Porque se ela começar a crescer para cima, ela não vai aguentar o peso, né, das próprias folhas. E ela vai cair. E Deus é perfeito ou não é? É perfeito? Quantas árvores a gente vê, árvores gigantescas, enormes. Você pode ter certeza que a raiz dela é tão profunda que para arrancar uma árvore dela você precisa cortar ela e não consegue tirá-la pela raiz. Então você pode criar uma cratera, enfim, e criar um caos. Eu não sei se aqui no Brasil, deve ter lá pro lado da Amazonas, lá, né? Lá nos Estados Unidos tem muito, né? Aquelas árvores. Como? Sequoia. Era essa árvore que eu queria lembrar. Já vi túneis, fotos. Eu não vi, mas eu vi fotos de túneis no meio de uma sequoia. Porque provavelmente não conseguiram arrancar aquela árvore.
Abriram ela assim, ó, e as raízes dela permaneceram. Aleluia, Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 Coríntios 3. Agora eu tô com calor. Cada folha. 1 Coríntios 3. Primeira Coríntios 3:10. Posso ler? Diz assim a palavra do Senhor: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor. Marca na Bíblia de vocês essa palavra, sábio construtor. Nós estamos em constante construção, viu, igreja? Nós somos construtores, estamos em constante construção de uma vida, estamos em constante construção. 1 Coríntios 3:10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Vamos ler de novo? Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Tem aquela outra tradução que fala de edificar. Cada um vê como edifica. Aquela tradução era mais... Alguém tem uma Almeida aí? Tem? Lê para mim na Almeida, alguém? A sua é Almeida? Hã? Lê aí, João, na Almeida. Almeida é a 1 Coríntios 3:10. Lê alto, hein? Para todo mundo ouvir. Segundo a graça de Deus foi concedida, nos deu como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Presta para mim aqui, eu vou ler alto aqui. É isso mesmo que eu queria. Essa tradução. 1 Coríntios 3:10 diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ela, mas veja cada um como edifica sobre ele. Aleluia, Jesus. Um homem prudente é dedicado. E qual tipo de dedicação podemos encontrar em você? Você tem sido dedicado nas coisas de Deus? Você tem sido dedicado no reino de Deus? Ou você tem buscado Deus para cumprir tabela? Eu tenho vindo na igreja no domingo para o pastor não falar, poxa. Eu tenho vindo na igreja para o pastor não ficar me cobrando que eu não fui no domingo. Ou você tem buscado a Deus porque você realmente quer viver uma vida com Deus. Você realmente quer construir a sua casa, você quer construir a sua vida sobre a rocha que é Jesus. Aleluia, Jesus. Em Salmos 127, 1 diz assim, não precisa abrir, eu vou ler aqui. Somente a parte A. Se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Olha só, quem precisa ser o construtor da tua casa, junto com você. Você precisa andar lado a lado com o Espírito Santo. O Espírito Santo precisa ser o seu guia, o seu condutor. O empreiteiro desta obra, o engenheiro, precisa ser o Espírito Santo. Aleluia. Por fora, então, como eu disse, parece tudo igual.
Agora nós vamos pegar um ponto importante. Uau, já passou tudo isso de tempo? A gente começa a pregar e não vê mesmo o tempo, né? Por fora parece igual, mas nas adversidades que provamos qual tipo de material fomos feitos. Vamos aprender o que tipo de material nós estamos sendo feitos? Por fora são duas casas aparentemente iguais, mas por dentro, ou na sua estrutura, quando vem a tempestade, é que nós vamos descobrir que tipo de material nós estamos sendo feitos. O perigo de ficar na superfície é que você não desenvolve profundidade com Deus. Mateus 13, capítulo 13, versículo 20. Eu vou ler para vocês. Capítulo 13, versículo 20. Vamos ver se é essa tradução que eu queria. Quanto à semente que cai, é essa mesma. Quanto à semente que cai em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Aleluia. 21. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Olha esse versículo. Olha essa palavra. Você recebeu algo de Deus, mas ela não criou raiz no seu coração. E foi lançado de qualquer jeito. Foi lançado em pedras e morreu. Porque quando vem as adversidades, logo abandona. Quando vem as adversidades, você quer sair da igreja. Quando vem as adversidades da vida, você começa a desanimar. E sabe o que acontece? Vou contar uma historinha para vocês, gente. Quando vem a adversidade, a gente começa a arrumar desculpa. E tudo vira motivo para você poder querer ficar longe de Deus. Para você poder querer sair da igreja. Tudo vira motivo. Tudo vira desculpa para você se afastar. A pregação que não edificou a minha vida, não edificou porque você não abre o teu coração. Porque a palavra, se você abrir o seu coração, ela faz diferença. Porque não teve profecia. Porque o irmão não te deu a paz do Senhor porque não estava num dia bom. E as pessoas têm o direito de não estarem no dia bom. Tudo vira desculpa. Tem uma historinha que diz que uma moça chegou para o pastor e falou: pastor, eu vou sair da igreja. Ah, por quê, pastor? Ah, porque o fulano fala no mal do outro aqui, o outro fulano que não pega uma vassoura para varrer o chão, fulano ali que chega atrasado. Eu vou sair da igreja, pastor, tá tudo errado aqui. O pastor falou: tá bom, eu concordo você sair da igreja se você fizer um favor para mim. Pega um copo e enche de água até a boca e dá tantas voltas na igreja. Depois que você fizer isso, você volte para falar comigo e aí eu te dou a benção para você poder sair da igreja. Aí essa moça pegou então o copo e começou, o copo cheio, e falou: só tem um detalhe, você não pode deixar cair uma gota no chão. Ela falou: tá bom, parece um desafio aceitável. Ela pegou o copo e deu a volta, tantas voltas que foi proposto para ela, né? Tantas voltas ali da igreja. E quando ela chegou com o copo ainda cheio, falou: pronto, pastor, posso ir embora? Aí ele falou assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas pessoas você viu falando mal do cicrano, do fulano? Quantas pessoas você viu? Ela falou: ah, pastor, eu não podia, não dava para ficar vendo, porque eu estava aqui focada no copo que não podia derrubar a água. Eu falei: exatamente. Se você estiver focado em Jesus, você não vai ter tempo para você ficar olhando aquilo que não edifica a tua vida. Foca. Gente, vocês estão morrendo? Dá um glória a Deus aí. Olha que bênção. Aleluia. É isso, é sobre isso. Entende? Se você tiver com seus olhos focados em Jesus, você não vai ter tempo para ficar olhando aquilo que está errado.
Se tem uma coisa no chão para limpar, pega uma vassoura e limpa. Para de ficar olhando e dando desculpa para Deus. O Senhor já conhece todas as suas desculpas. Não tem mais desculpa para Ele. Ele já conhece todas, já está fadada a cartilha de desculpas para Deus. Foque em Jesus e constrói a sua casa na rocha. Saia da superfície. Oh Jesus, aleluia. O perigo de ficar na superfície é que você não se envolve na profundidade. As tempestades vêm para todo mundo. Todo mundo passa por dificuldade. Todo mundo. E aquela frase, cada um com os seus problemas, é verdade. Porque cada um sabe os seus problemas e onde o calo aperta. Todo mundo passa por dificuldade, seja financeira, familiar. Todo mundo. Sabe qual que é a diferença? É qual é a sua reação diante das adversidades. Como que você vai reagir diante das adversidades? E essa reação tem a ver com a sua estrutura. A tempestade vem para todos. Como você reage nas adversidades? Como está o seu alicerce? Como está o seu alicerce? Aonde você está colocando a sua sapata? Qual é a profundidade? Será que você tem cavado? Será que você tem usado material de primeira qualidade? Será que você tem buscado estar atento à voz de Deus no ato da construção? Tem uma frase, eu quero ler para vocês. Diz assim, não basta apenas ouvir as palavras de Jesus e chamá-lo de Senhor. Construir sobre a rocha, filma aí, Mi, pode gravar. Eu quero esse pequeno texto. Não basta apenas ouvir as palavras de Jesus e chamá-lo de Senhor. Construir sobre a rocha significa obedecer a sua ordem, ou seja, senhorio. Alguém é seu Senhor e que seja Jesus. Sobre a areia significa declarar desobediência ou obediência somente da boca para fora. Você construindo a sua casa na areia, obediência somente da boca para fora, quando você constrói a sua casa sobre areia. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Quem conhece essa história? Quem conhece essa história? Um construiu a casa com palha. Vamos finalizar com essa historinha. O outro construiu com madeira. E outro resolveu investir mais. Ele construiu com tijolos. Logo veio o inimigo, ou o lobo mau. Na primeira casa, soprou e a casa caiu. Ele correu para a segunda casa, que também estava um pouquinho mais sólida que a dele, mas só um pouquinho. Ele não tinha feito alicerce profundo. De madeira veio o lobo mau, ou o inimigo vem sobre a sua vida, e ele soprou, e a casa caiu. E os dois foram buscar abrigo aonde? Na casa que estava com tijolos, que estava alicerçada. E o lobo soprou, e a casa permaneceu firme, e então ele foi embora. E todos ficaram sãos e salvos. Mas se todos tivessem construído a sua casa com material de péssima qualidade, fatalmente eles teriam sido devorados. Vocês entenderam a mensagem? Busque construir a sua casa na rocha. Que rocha? Palavra, Jesus, vida de oração, vida com Deus. A sua casa precisa estar alicerçada, o seu navio precisa estar ancorado em Jesus, para que nada possa derrubá-la, e para que nenhum lobo mau possa devorá-lo. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar.